tenentismo. Ele pode ser dividido basicamente em três movimentos: a revolta do Forte Copacabana, a revolta de 1924 e a Coluna Trash. Nós vamos dar mais ênfase à revolta do Forte Copacabana devido a seus conflitos na cidade do Rio de Janeiro. A revolta do Forte Copacabana se deu com 17 tenentes e um civil. Ela não foi bem sucedida, pois todos foram presos, mas deixou a população carioca o sentimento de revolta com a República Catarinense. Aqui estão alguns tenentes da revolta: Tenente Vereador Eduardo Gomes, Tenente Milton Prado e o único civil, o grupo votado por ele. Tenentismo foi um movimento político-militar de jovens oficiais, na maioria tenentes, do Exército Brasileiro no início da década de 20. Descontentes com a situação política do Brasil, mais exatamente com a política do café com leite, e com a sua posição de pouco poder no governo. Eles propunham reformas na estrutura do poder do país, entre as quais se destacam o fim do voto cabresto, instituição do voto secreto e a reforma na educação pública. Antes de 1930, o tenentismo foi um movimento de rebeldia contra o governo da República, e depois de 30, os tenentes entram no governo e procuram lhe dar um rumo que promovesse seus objetivos. Agora veremos algumas fotos sobre o tenentismo. Movimentos tenentistas foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. O tenentismo preparou o caminho para a Revolução de 1930. A Revolta do Forte de Copacabana foi a primeira revolta tenentista, que explodiu em 5 de julho de 1922. Foi a revolta do Forte Militar de Copacabana, que tinha aproximadamente 300 homens. Liderados pelos tenentes, os homens de forte revoltaram-se contra o governo e decidiram-se impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Tropas fiéis ao governo imediatamente cercaram o Forte de Copacabana, isolando os rebeldes. Não havia condições para resistir. Entretanto, 17 tenentes e um civil saíram às ruas no combate corpo a corpo com as tropas do governo. Dessa luta suicida, só 2 rebeldes escaparam com vida: os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como o 18 do Forte. 2 anos depois da primeira revolta tenentista, explodiram novas rebeliões tenentistas em regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo. Depois de ocupar temporariamente a capital de São Paulo, a tropa tenentista teve que abandonar suas posições diante da reação armada do governo. Com uma numerosa e bem armada tropa de mais ou menos 100 homens, os rebeldes formaram a Coluna Paulista, que surgiu em direção ao sul do país, ao encontro de uma coluna militar tenentista, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. As duas forças tenentistas
se uniram e decidiram percorrer o interior do país procurando o apoio do povo para novas revoltas contra o governo. Nascia assim a chamada Coluna Prestes, pois as tropas eram lideradas pelo capitão Luiz Carlos Prestes. De 1924 a 1926, a Coluna Prestes percorreu 24.000 quilômetros, através de 12 estados brasileiros. Sem descanso, o governo perseguia as tropas das colunas Prestes e, por meio das brilhantes manobras militares, conseguia escapar das perseguições. Em 1926, os homens que ainda permaneciam na coluna Prestes decidiram ingressar na Bolívia e desfazer finalmente a tropa. A coluna Prestes não conseguiu provocar revoltas capazes de ameaçar seriamente o governo, mas manteve acesa à esperança revolucionária de libertar o país do domínio da velha oligarquia. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now.